Gente, bullying é hostilidade, é violência, aquilo que é francamente agressivo sobre o jeito, a forma ou a crença de alguma pessoa, a crença de todos nós. A gente foi buscar no dicionário um jeito de traduzir por meio das palavras um comportamento que se repete nas escolas e não é uma característica normal do relacionamento entre as pessoas. Bullying não é brincadeira. A discussão em torno do assunto volta a mobilizar os educadores, os pesquisadores e a comunidade, porque na escola o bullying continua a se espalhar. A responsabilidade das escolas contra o bullying é tema que abre um encontro de educadores da rede pública e também da rede privada, que começa daqui a pouquinho em Guarulhos. Em 2015, a TV Brasil acompanhou o resultado de um estudo feito pela USP sobre o perfil dos alunos que sofrem e praticam bullying. 100 mil adolescentes brasileiros em diversas capitais de escolas rurais e urbanas foram ouvidos nesta pesquisa. E o resultado foi estarrecedor. A aparência, etnia, religião e orientação sexual eram os principais alvos de perseguição violenta por parte de colegas. Em uma escola da zona sul da capital, a voz contra esse crime veio de educadores que trouxeram para dentro da sala de aula uma discussão permanente do assunto. A gente entra com uma aula específica, uma orientação educacional que acontece toda semana, com aulas de 50 minutos, onde o professor vai discutir sobre o tema bullying, né? E cyberbullying também. A gente entende os dois temas, são temas complementares e o professor vai discutir então esses dois temas nessa aula. Outro dado da pesquisa mostra que o bullying foi praticado por quase 21% dos alunos entrevistados. Mais da metade não soube especificar por que agiu assim. A vítima, na maioria, é estudante do sexo masculino e 1/3 tem pais com baixa escolaridade. A escola não pode ser omissa nunca a uma situação que está se configurando como bullying. Inclusive casos quando não acontecem na escola, né, pelo WhatsApp, ou são casos online que aconteceu numa festa, a escola tenta se posicionar, chamando os alunos para conversar, reforçando os princípios, né, de respeito, de generosidade, de solidariedade, e chamando os pais imediatamente, né? Os pais precisam ser envolvidos nessa situação. Porque são os pais que vão reforçar também junto com seus filhos o que eles acreditam ser uma atitude correta, né, em relação ao outro. Bullying é preconceito, uma maldade contra colegas que encontra nos meios digitais uma maneira daninha de se espalhar. Merece o repúdio quando praticado e a vigilância atenta da sociedade. Conscientização, trazer discussão, mostrar, pô, isso aqui não é legal. Olha só, gente, não é bacana, então vamos conversar a respeito. Educação vem de casa, né? Então acho que uma boa orientação dos pais, complementando com a educação dentro da escola, eu acho que é um caminho, seria um caminho viável, possível. Tá aí, gente, refletir sobre esse assunto que traz tanto sofrimento para as crianças, para os adolescentes, para as famílias que são vítimas do bullying é fundamental. Por isso, hoje aqui no nosso estúdio, eu tenho o prazer de receber a advogada Ana Paula Siqueira. Ela é mestre em Direito pela PUC, membro da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB de São Paulo e também faz parte do Núcleo de Crimes contra a Inocência da OAB. Ana, super obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre um assunto tão importante, né? Eu que agradeço. Sempre é bom a gente ter espaço para poder falar sobre educação digital, né? Mas sem juridiquês. O que você vai falar hoje na abertura desse evento? Você é uma das primeiras a falar nesse evento que começa daqui a pouquinho, às 2 da tarde, não é isso? Exatamente. Então, nós vamos conversar hoje, a gente vai ter oportunidade de falar com esses educadores sobre a responsabilidade civil e criminal do professor, do diretor, do coordenador, do orientador, quando não é feita a implementação do programa de combate ao bullying, que é uma previsão legal, né? Então, esta lei, que é a 1385 de 2015, exige que todas as escolas tenham um programa sério para a implementação de medidas preventivas e também para que seja feito o combate contra a violência sistemática. Medidas
que, por exemplo, passam pelo quê? O que é importante a gente, até como mãe, a gente está atenta ao que a escola está fazendo ou deixando de fazer? O que ela precisa fazer? A lei exige a capacitação dos professores, exatamente. Então, não é mais uma palestra para professores, é um curso mesmo de capacitação para que professores, orientadores e diretores saibam como lidar, né? E isso não se dá em 1 hora ou 2 horas, é um tema muito extenso, né? Então, o que nós recomendamos geralmente é no mínimo 4 horas de curso para que esses profissionais estejam capacitados para diagnosticar, né? E aí vai entrando nos outros pontos, né? O diagnóstico das situações que os pedagogos precisam estar atentos em relação a isso. Há coisas que acontecem na escola e fora da escola também? Por exemplo, uma situação que está acontecendo, mas ela aparece na rede social, no Facebook, enfim. A escola tem que estar ligada nisso também? Tem que estar acompanhando a vida do aluno fora da escola? O objetivo da escola não é só ministrar o currículo que está previsto no MEC, né? Então, o objetivo da escola também é promover a socialização. Cada escola possui uma política pedagógica distinta. Então, algumas seguem Paulo Freire, outras Piaget, outras são construtivistas, enfim. Não existe metodologia certa ou errada. E aí os pais fazem a opção desse método pedagógico e é dentro deste método pedagógico que o programa tem que ser implementado, porque sim, os alunos convivem não apenas dentro da escola, mas fora da escola. E você tem a convivência presencial e a convivência virtual. Que está muito forte hoje em dia, né? Porque a sensação que me passa é que esse tipo de situação sempre aconteceu. Sempre houve uma criança ou outra que foi prejudicada, que foi perseguida. Isso não é uma coisa nova, mas eu acho que o bullying ganha uma proporção maior a partir do momento que tem a divulgação pelas redes sociais e pelo meio digital. Corrija-me se eu estiver equivocada. Não, é exatamente isso, porque o boom do smartphone foi 2009, né? Então, e aí começou a se colocar o celular na mão de crianças e de adolescentes sem a devida instrução. Então, é preciso que a escola e os pais estejam preparados para dar informações para esta geração que é totalmente digital, né? Então, temos pais analógicos, filhos digitais. Como é que nós vamos passar as informações? Porque a informação pode ter em qualquer lugar, né? Às vezes você dá um Google e tem um lugar que vai te dar uma informação equivocada ou que não se aplica à lei brasileira. Então, você precisa passar informações precisas e corretas. Achei muito bacana o que você me disse agora há pouco, antes da gente entrar aqui no estúdio. Você falou no camarim que a lei prevê, inclusive, que a escola dê apoio jurídico, psicológico para a família, para aquela criança, para aquele adolescente que está vivendo a situação de bullying. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, é um dos requisitos, né, da implementação do programa, fornecer esse apoio social, jurídico e psicológico para a vítima e para o agressor. Porque muitas vezes o agressor, antes de estar infligindo sofrimento a alguém, ele já pode ter sido vítima. Então, é preciso buscar a origem também. O agressor, ele precisa de ajuda, principalmente, né, se ele é criança ou adolescente que está nesse processo de formação. É importante que ele receba todo o suporte, que não se pode demonizar também o agressor. Precisa também se verificar a origem, o ambiente, o que ele está vivendo. E o que ele está vivendo. Para a gente fechar rapidinho, o que seria um sintoma para pai e mãe ficarem atentos? É sempre importante estar vistoriando o celular, e-mail, instalar programas parentais de controle parental, a desmotivação para ir na aula. Hoje nós vemos que tem casos de vítima de bullying que estão fazendo o cutting, né, que é a automutilação. Sempre dar uma olhadinha, entrar no banheiro, ver como é que está o corpo do seu filho, né, se ele está às vezes se autoflagelando por alguma questão, e aí isso também é um sintoma. Constantes dores de cabeça, o uso frenético ou descontrolado do celular,
criança não quer desgrudar, não quer ir dormir sem o celular. E hoje o que nós vemos, os principais ataques virtuais estão acontecendo de 9 da noite a 4 da manhã, principalmente nos grupos de WhatsApp. Bom, é com esse alerta que eu vou encerrar aqui, não posso acabar sem antes mostrar aqui rapidinho, fecha aqui, Borbinha, por favor, o livro da Ana acabou de ser lançado em abril, aqui fala tudo sobre essa lei anti-bullying, não é isso? Onde é que as pessoas podem encontrar o livro, Ana, se elas quiserem? No site da editora Lex, Saraiva, Cultura, Companhia dos Livros e, obviamente, tentamos escrever sem juridiquês para que as pessoas possam entender e se atualizar, saber quais são as suas obrigações e os seus direitos Até também. porque é crime, né? Exatamente. Obrigada pela participação, boa tarde, até uma próxima oportunidade. Bom encontro para você daqui a pouquinho. Muitíssimo obrigada.